Nós temos também a honra de estar com ele desde ontem pela manhã, esteve conosco o tempo todo aqui, acompanhando, participando, dando todo o suporte. Nós vamos receber de maneira carinhosa, como fizemos com todos os demais, e eu vou fazer uma breve descrição do professor Pedro Martins. Pedro Martins é um homem de estatura alta, ele é um homem jovem, está trajado com um terno cinza escuro, com uma bela gravata regimental listrada, né? Portanto, vermelha com tons de branco e preto. Ele tem cabelos longos, loiros, está com o microfone auricular também, é um homem de postura firme, de fala gentil, tive essa oportunidade de perceber na fala dele, e vai estar conosco a partir de agora, trazendo um tema, como sempre, muito importante para todos. A apropriação do protagonismo e da autonomia dos mediandos na mediação emancipadora responsável. Nosso carinho para receber o professor Pedro Martins, diretamente de Portugal. Professor Pedro me disse que é a terceira vez que vem aqui para Cascavel, está ambientado, está ficando bastante tempo no Brasil, então certamente está acostumado com esse nosso calor, com esse acolhimento. Deixa eu só mudar a sua apresentação, Pedro, enquanto isso você vai fazendo o início da sua fala. Olá a todos e todas, tudo bem? Conseguem me escutar bem? Maravilha, agradeço desde já, Henrique, pelo empréstimo do auricular, é muito mais cómodo assim, ficamos com as mãos livres, grato por isso. Sempre a entreajuda dentro da mediação e é a prova disso. Bom, de facto é a minha terceira vez em Cascavel. A primeira vez foi muito curiosa, porque eu fui fazer um curso a Ponta Grossa, estavam 4 elementos da equipa do Sejusc de Cascavel, e eu comentei com elas que nunca tinha visto uma capivara ao vivo. E então fui conhecer Foz do Iguaçu, fui às Cataratas, ao Parque das Araras, fui tudo isso, mas quando regressava para dar um curso depois em Pato Branco, fiz um desvio e parei em Cascavel 2 horas, onde me levaram ao lago para conhecer as capivaras. Então, satisfiz a minha curiosidade graças à gentileza desde o primeiro momento das pessoas de Cascavel. Bom, mas quero começar... Capivárias. Já escutei também. Obrigado. Bom, neste primeiro momento, em primeiro lugar, dizer que é muito bonito a vista aqui de cima. Ou seja, é muito bom ver a sala ainda cheia, ao fim de tantas horas de trabalho, tanta escuta que vocês também fizeram. Eu também procurei estar sempre presente para poder aprender com todos e com todas as profissionais que trabalharam connosco ao longo destes 2 dias. Agradecer, obviamente, à equipa da OAB Cascavel pela recepção e, sobretudo, pela maneira fantástica como conseguiram dinamizar este encontro ao longo dos 2 dias, que é o culminar de um trabalho de há muito tempo a esta parte. Mari, na tua pessoa, o meu agradecimento extensível a toda a equipa e extensível também a todos e a todas. Como podem ver, o meu português é um pouquinho diferente, não é? Eu acabei de dizer a palavra equipa em vez de dizer a palavra equipe, não é? Significa que eu provavelmente vou falar alguma mistura entre português de Portugal e português do Brasil, tá? Espero poder ser compreendido ao longo deste tempo de fala. Se por acaso não acontecer isso, por favor digam-me para eu tentar traduzir a palavra, tentar chegar mais próximo de vocês, tá bom? Bom, o Juan Carlos Vezula, meu querido colega e meu querido mestre, ele foi o meu primeiro professor de mediação no ano de 2001. Isto porque Portugal aprendeu mediação com as pessoas do Brasil. Para vocês verem, as primeiras pessoas que foram capacitar-nos em 2001 no âmbito de mediação civil foi o Juan Carlos Vezula, que apesar de ser argentino, ele estava radicado em Santa Catarina e no Paraná já há 15 anos.
ele tinha o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil. Foi uma professora de Londrina, que foi a professora Liderci Aldenucci, que foi capacitar-me também. Quem me capacitou em arbitragem foi Adolfo Braga Neto, de São Paulo. Quem me capacitou em mediação educativa foi Liderci Aldenucci, que voltou para esse efeito. Quem me capacitou em mediação trabalhista foi Regina Miquelon, do Rio Grande do Sul. Isto tudo entre o ano 2001 e 2005. Portanto, não se pense que neste país a mediação se iniciou com a Resolução 125 do CNJ, com a Lei da Mediação de 2015. Há muito trabalho feito antes. Há muitos profissionais que dedicaram o seu estudo e o seu trabalho para que a mediação pudesse ter frutos neste país. Então queria desde já fazer essa referência e honrar também todas essas pessoas que estiveram no meu trajeto e que são oriundas do Brasil. Para esse efeito, então, queria-vos apresentar algumas ideias, procurando trabalhar até alguns conceitos que já foram aflorados ao longo destes 2 dias. Por exemplo, o Juan Carlos Bezula falou, no começo da sua fala, sobre a importância dos povos originários. E para isso, considero interessante, nesta primeira fala, poder resgatar algumas ideias que alguns povos e algumas pessoas que representam esses povos trazem, que não vai ser propriamente aquilo que nós chamamos mediação hoje em dia. Tá? Ou seja, é algo que provavelmente a mediação moderna se inspira. São conceitos um pouco diferentes daquela mediação que estamos a aprender, mas que estão contidos estes conceitos e estas experiências dentro daquilo que nós chamamos hoje em dia de mediação. O importante é resgatar a participação comunitária dentro destas sociedades ancestrais. Vejam que muitas destas sociedades são consideradas pela sociologia e pela antropologia como sociedades não evolutivas. Mas isto é o olhar ocidental rotulando estas sociedades como não evolutivas. Elas tiveram toda uma trajetória que é francamente inspiradora para o nosso trabalho em mediação, em práticas restaurativas e em várias formas de fazer este trabalho da cultura de paz, como foi referido também pelo Dr. Lioberto na parte da manhã. A importância da comunidade estava presente precisamente para atender as problemáticas sociais. Ou seja, quando havia um problema dentro destas comunidades, não havia o afastamento de 2 pessoas. Não era apenas vítima e ofensor a serem afetados. Não eram apenas 2 vizinhos a serem afetados por uma briga. Não era apenas uma mulher e um homem que se encontravam em processo de separação que eram afetados. Toda uma comunidade era afetada e toda uma comunidade tinha responsabilidade de auxiliar na reparação daquela questão que estaria a afetar um todo. Não afeta apenas 2 pessoas. Ou seja, é importante nós resgatarmos esta visão comunitária. Para isso, eu por vezes costumo contar uma história, vou pedir desculpa aos diversos antigos alunos, estive a contar, tenho à volta de 25 antigos alunos aqui, muito obrigado por estarem presentes também. E eu costumo contar uma história de uma antropóloga chamada Margaret Mead. E Margaret Mead, na década de 50 do século passado, ela estava a dar uma conferência e ela perguntou ao público qual era para o mesmo o primeiro indício de civilização. Ou seja, dentro do marco histórico todo, o que é que eles pensavam que era o primeiro indício de civilização? Então as pessoas começaram a trazer que esse indício tinha a ver com a criação da roda, a pedra de amolar que permitia que as facas fossem afiadas, que as lanças fossem afiadas para a caça, o anzol de pesca. Ou seja, foram trazendo várias ideias. E ela, nessa altura, surpreendeu a plateia, referindo que para ela o primeiro indício de civilização tinha sido quando se descobriu um esqueleto humano
E esse esqueleto humano tinha o fémur, ou seja, o osso da perna, quebrado, mas cicatrizado. Então ela traz que isto marca toda uma diferença em relação ao que havia antigamente. Significa que essa pessoa que quebrou o seu fémur e por isso estaria impossibilitada de caminhar, para ter conseguido que o seu osso fosse cicatrizado, precisou que outra ou outras pessoas cuidassem dela. Precisou que alguém ficasse ao lado dela, alimentando-a, dando água e procurando fazer curativos para que o osso pudesse se recuperar. Então ela diz que isto é algo totalmente novo e inovador. Ou seja, que este osso tenha sido quebrado e se tenha cicatrizado, significa que esta pessoa não foi abandonada. Esta pessoa foi acompanhada dentro da sua dificuldade. Ou seja, foi o outro que permitiu a esta pessoa poder sobreviver. Então vejam que provavelmente é útil nós pensarmos nisto. A comunidade é a vivência em conjunto. Não é vivermos apenas individualmente. É atendermos também as necessidades que todo um grupo tem. Aliás, isto hoje também foi desenvolvido de manhã pelo Dr. Lioberto. Eu vou procurando fazer algumas referências ao longo destes 2 dias a alguns conceitos que também foram trabalhados por outros dos palestrantes. Então vejam que é neste conceito de comunidade que eu passo do eu ao nós. Ou seja, e este é também o espaço da mediação, o espaço do nós. O espaço de passarmos de uma visão individualista do eu para uma visão em conjunto com o outro. É provável que quando as pessoas chegam até nós, quer seja no escritório de advocacia, quer seja na sala de mediação, elas vêm com esta visão individualista. Ou seja, eu tenho um problema e foi o outro que causou esse problema. Nós vamos procurar, provavelmente, trabalhar com uma visão muito mais cooperativa, ou seja, ver em conjunto entre estas duas pessoas o que é que elas podem fazer para atender mutuamente as dificuldades que possam estar a sentir dentro de toda uma relação. Ali tem a identificação de Confúcio. Confúcio, como vocês sabem, um filósofo chinês, século V a.C., Confúcio tem 2 ideias muito interessantes. Em primeiro lugar, a China, no século V a.C., não era um país uníssono. Era um país que estava dividido em pequenos reinos. E existia várias querelas, várias brigas entre esses reinos. No século V a.C., Confúcio propôs a criação de uma figura chamada de emissário. O que era este emissário? Alguém que se sentava com as pessoas dos diversos reinos e procurava dialogar com elas para tentarem estabelecer a paz. Não estamos a falar do mediador do dia de hoje, mas estamos a falar de alguém que, com a sua presença, fomentava o diálogo entre as pessoas para tentarem encontrar alguma solução de forma conjunta. Para além desta figura de emissários, Confúcio cria uma ideia dentro do seu pensamento chamada de Ren, que está ali. E Ren vai ter alguma ligação àquilo que encontramos na cultura africana com o Ubuntu e depois também dos povos originários americanos com a cultura do bem viver. Esta ideia de Ren tem a ver então com o interesse que eu tenho pelo outro. Ou seja, eu preocupo-me com a interação. Eu preocupo-me contigo. Eu preocupo-me com a forma como o nosso relacionamento se desenvolve. Nas culturas africanas, temos a referência, por exemplo, ao soba. Alguém sabe o que é o soba? O que é um soba na cultura africana? O soba é considerado o ancião dentro daquela comunidade. Podem ser várias pessoas, mas são pessoas de referência dentro da comunidade que são consultadas quando existe um problema dentro da mesma. E o soba, aquilo que faz é, ele vai contar histórias, vai contar algo que aconteceu vários anos atrás dentro daquela população
E através desse contar de uma história, permite a reflexão. Permite que aquelas pessoas possam perceber que estas questões já aconteceram em outras ocasiões e dessa forma é possível, através do diálogo, tentarem resolver estas questões. Por exemplo, eu trabalhei há alguns anos no país Angola, em África. E ainda hoje é muito comum o recurso ao direito consuetudinário e não o recurso ao direito ocidental. Porquê? Porque as pessoas revêem-se muito mais nos rituais da cultura africana do que propriamente na lei ocidentalizada, com o olhar ocidental que não se aplica diretamente à cultura africana. Então, ainda hoje é muito comum o recurso a estas pessoas para que elas tragam todas as experiências de vida anteriores naquela comunidade. Não é o mediador, mas é alguém que, através do contar de uma história, através da palavra, permite que as pessoas possam tomar decisões de uma maneira mais prática e de uma maneira mais justa. E temos ali também a referência à palavra Ubuntu, que provavelmente não é um conceito que seja estranho para vocês. Ubuntu é um pouco a mola centralizadora dos relacionamentos em África. Ou seja, Ubuntu significa que o que eu faço não me afeta apenas a mim. O que eu faço afeta o outro e afeta toda uma comunidade. Um pouquinho aquilo que o desembargador Bacelar falava ontem connosco quando contou aquele episódio dele estar na divisa entre Alagoas e Pernambuco e não ter onde deitar o lixo. Lembram-se de ele ter contado essa história? Ou seja, ele disse que teria sido prático, vamos dizer assim, jogar o lixo num canto. Só que aquilo que ele compreendeu é que fazer esse ato estaria a afetar não apenas ele e a sua consciência, mas estaria a afetar todo um conjunto de pessoas que seria, obviamente, prejudicada por esse jogar o lixo. Então é um pouco isso também esta cultura Ubuntu, ou seja, o que eu faço não me afeta apenas a mim, afeta todo um conjunto de pessoas. Então o outro e toda uma comunidade em que vivemos podem ser afetados fruto desta interação onde estamos. Os povos originários americanos têm um conceito que eu considero muito interessante, o conceito de bem viver. Este conceito nós encontramos em diversas línguas destes povos. Todos estes povos que eu vou enumerar, e vão ser apenas 4, alguns deles inclusivamente habitam o território brasileiro. Temos os Mapuches, os Quechuas, os Aimara e os Guarani. Aimara e Guarani habitam no território brasileiro. Todos eles, nas suas línguas nativas, têm uma expressão, uma palavra que significa, na sua tradução, bem viver. E o que é que está contido nesta questão do bem viver? Está contido 3 harmonias. Em primeiro lugar, a harmonia consigo próprio. Ou seja, eu estar bem comigo e com os atos que eu faço. Em segundo lugar, esta harmonia de estar bem com toda uma sociedade. Ou seja, que aquilo que eu faço, como era referido anteriormente, afeta todo um conjunto de pessoas. Então eu tenho que medir as minhas ações, porque sei que as mesmas vão ter uma transcendência na vida de outras pessoas. E depois tem um terceiro conceito, que também foi trazido esta manhã, o conceito de vivermos bem com o planeta também onde estamos. Lembram-se que o Dr. Lioberto trouxe várias ações que nós temos e que nos afetam com o meio ambiente, com as outras pessoas. Então, um pouco este respeito pela Mãe Terra, o respeito pela Pachamama, como foi referido também ontem. Então, como é interessante pensarmos neste conceito coletivo de corresponsabilização. Um pouco aquilo bem diferente daquilo que o Dr. Lioberto apresenta esta manhã, falando da cultura penalista, muito mais focada na culpa por algo que tenha afetado. Então, como é interessante nós percebemos que estas sociedades ancestrais partem de um conceito de corresponsabilidade e não do conceito
mais capitalista e mais moderno de indivíduo. Alguém que está muitas vezes visto como isolado dentro de uma comunidade. Não é? Podemos falar perfeitamente do mito, cada vez mais patente nos dias que correm, do self-made man, que já em si contém uma tremenda injustiça. Não fala da self-made woman, não é? Não ouvimos escutar isto. Não é? Ouvimos escutar apenas referido ao homem. Mas parece que estas pessoas conseguiram tudo sozinhas, quando na verdade conseguem fruto, provavelmente, de todo um trabalho que várias pessoas proporcionaram para que elas pudessem obter esse mesmo reconhecimento. Não estranhem ver ali os nomes de Caetano Veloso e Eduardo Galeano. Provavelmente não são duas figuras que identifiquemos com a mediação. Mas é interessante pensarmos que Caetano Veloso tem uma música chamada Sampa. Estejam tranquilos, não vou cantar, está bem? Mas vou dizer um pouquinho daquilo que essa letra diz. Diz: quando eu te encarei frente a frente, eu não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. E aqui volta o nosso amigo Narciso, que já esteve esta manhã também presente. É que Narciso acha feio tudo o que não é espelho. Vejam como é interessante isto. Ele refere a chegada nesta fala, ele refere a chegada dos europeus à América e terem encontrado algo diferente e não se terem revisto, nesse diferente. É que Narciso, um ser individualista, acha feio aquilo que não é espelho, aquilo que não se traduz na sua própria realidade. Então o que faz? Acultura essas pessoas para que elas possam viver a realidade dele. E também Eduardo Galeano, escritor uruguaio, que tem uma passagem que eu considero interessante também compartilhar convosco. Ele diz: somos uma sociedade de solidões, que se encontram e desencontram sem reconhecer-se. Eis o nosso drama, um mundo organizado para o desvínculo, onde o outro é sempre visto como uma ameaça e nunca como uma promessa. Então, aquilo que eu gostaria que vocês retivessem deste primeiro slide é precisamente podermos ver a mediação como esse espaço de podermos desenvolver aquilo que o Henrique Ferrari falava ontem, o contrato social. Ou seja, nós podemos, através da mediação, desenvolver e atualizar o contrato social que era referido ontem. Ou seja, podermos ver o outro, aceitar o outro como diferente que é e tentarmos construir em conjunto uma forma de relacionamento mutuamente satisfatória. Desculpe, passei duas, já está bem. Obrigado. O professor Vesula também falava que os povos ancestrais foram alvo de todo um processo de colonização e que os povos colonizadores levaram alguma da cultura que tinham aprendido nas chamadas colónias para os seus países. E ele fala da Revolução Industrial como um momento marcante. Na Revolução Industrial nós temos um momento totalmente novo, ou seja, uma sociedade que era marcadamente agrícola passa a ser uma sociedade onde as pessoas começam a concentrar-se em aglomerados industriais. À sua volta, à volta da fábrica, começam a construir várias casas, vários apartamentos, de forma a que os trabalhadores pudessem viver nelas. As cidades começam a crescer a partir deste polo industrial também. E dentro desta ideia, começa a surgir a nova classe de trabalhadores industriais. Os trabalhadores industriais, que vocês devem se lembrar, trabalhavam cerca de 14 horas por dia durante 6 dias por semana e folgavam apenas um, porque a Bíblia assim o dizia. E estes trabalhadores começaram a perceber-se das condições tremendamente precárias em que se encontravam. Ou seja, a esperança de vida, estamos a falar nas mulheres de 37, 38 anos,
Nos homens, 33, 34 anos. Ou seja, os trabalhadores começam a organizar-se em sindicatos de forma a poderem acautelar os seus direitos. Então, qual é a forma que o sindicato encontra para fazer valer a sua voz? É através da greve. Ou seja, param a produção da indústria fazendo uma greve. No mundo industrial e no começo do capitalismo, o que interessa é a produção, o que interessa é o dinheiro. Então, o que é que se lembram na Inglaterra e nos Estados Unidos? Lembram-se que aprenderam na sua diáspora, no seu contacto com outros povos, de terem visto mecanismos de diálogo dentro desses diversos povos. E lembram-se de fazer algo semelhante nos seus países. Então, criam os primeiros serviços de mediação, estamos a falar ali à volta de 1890, 1900, que partem da área trabalhista para procurar atender a estes conflitos trabalhistas. Ou seja, aquilo que fazem é uma aculturação do conceito que tinham aprendido anteriormente com os povos originários e reduzem de atendimento comunitário para conflito. É nesta altura que provavelmente se dá esta mudança de não olharmos um todo e a afetação que esse facto tem num todo, e sim fazer a redução para duas pessoas que estão em conflito. E esta ideia vai ficando dentro do mundo da mediação. Por isso, quando a mesma começa a ganhar corpo teórico, começa a ganhar a partir das experiências nos Estados Unidos. É de lá que vem a escola de Harvard, que começa ali na década de 60, o modelo circular narrativo, chamado Escola Narrativa de Mediação, década de 80, e o modelo transformativo de mediação, final do século XX, ali 1995, sensivelmente. Estas três escolas partem da noção de conflito, ou seja, reduzem o relacionamento entre duas pessoas à manifestação de um conflito. Provavelmente, se nós tivéssemos aqui no chão um quebra-cabeças com diversas peças e esse quebra-cabeças fosse um relacionamento entre duas pessoas, aquilo a que elas chamam conflito seria uma pecinha deste imenso quebra-cabeças. Ou seja, era aquilo que o professor Vesula dizia ainda agora, a manifestação de algo. Mas esse algo tem toda uma componente subjacente que não é falada, que não é discutida. E a mediação é o espaço para que isso possa ser falado. E aqui vem uma grande diferença, provavelmente, da mediação para a conciliação, para a arbitragem, para o sistema judicial. Porquê? Todas estas outras formas de trabalho partem da noção de conflito, partem da noção de processo. A mediação, se se colar a estas formas, vai fazer mais do mesmo. A mediação tem que ganhar um espaço próprio, é o espaço da inter-relação, o espaço do trabalho de algo mais profundo e não apenas a parcialização para trabalhar um conflito. Avancemos então aqui para o próximo slide. E aqui eu decidi apresentar alguns conceitos relacionados com escuta. Dentro dos conceitos de escuta, eu gostaria de vos contar uma pequena história. Eu, em 2020, fui apanhado, tal como todos nós, em plena pandemia. Eu vivia sozinho e vivia num terceiro andar. Portugal fechou o país, ou seja, nós não podíamos sair de casa a não ser para ir às compras e tínhamos que voltar automaticamente a casa. Ou seja, nós não podíamos sair livremente à rua. O que fez com que eu ficasse praticamente 4, 5 meses da minha vida isolado em casa. Ok, com contacto, o Zoom a ter uma influência muito boa aí, porque me permitiu manter contacto com os alunos, com toda a família, com tudo isso, mas a nível de contacto, eu praticamente não tinha contacto com ninguém. Eu lembro-me
que ao fim de 4 meses, quando voltei a tocar na minha filha, demos choque. Ou seja, demos aquela eletricidade estática, não é? Parecia que eu já não estava habituada a esse mesmo toque. Mas não era isto que eu queria contar. Portugal, depois ali à volta de agosto, setembro, libera um pouquinho, podemos voltar a sair, mas depois surge aquela nova estirpe do coronavírus, o Omicron, que faz com que tenhamos que ficar novamente todos reclusos em casa. E eu nessa altura pensei, já me custou tanto, 4 ou 5 meses fechado em casa, que eu não consigo ficar novamente num terceiro andar durante não sei quanto tempo. Então aquilo que eu fiz foi, aluguei uma casa numa vila muito pequenina, de onde os meus avós eram originários, perto da fronteira com Espanha. E nessa altura fui então para essa vila, onde estavam a viver cerca de 100, 200 pessoas, não mais do que isso. Ou seja, era possível caminhar da rua, era possível estar à janela, era possível com distância interagir com os outros. Mas o que me chamou a minha atenção nessa altura foi ter-me recordado, enquanto passeava pela aldeia, recordar-me de várias coisas que eu via quando era pequeno. E eram 2. Em primeiro lugar, no centro dessa vila havia uma grande praça. E nessa grande praça era habitual, como vocês viram, janeiro, não é? Janeiro em Portugal é inverno, faz muito frio, e ali faz muito frio em particular. Era habitual as pessoas reunirem-se na praça principal dessa vila para fazerem uma coisa chamada madeiro. O madeiro não é o restaurante de hambúrgueres que nós temos aqui, não é? O madeiro era uma grande fogueira coletiva que era colocada no centro da praça e onde as pessoas levavam o seu banquinho e sentavam-se à volta desse madeiro para se aquecerem. Mas para além de se aquecerem, elas conversavam entre elas, dialogavam entre elas. E apesar de eu saber que estávamos em época de pandemia, provavelmente não era permitido o ajuntamento de pessoas, eu perguntei a uma senhora jovem de 82 anos que estava na praça, perguntei se ainda era habitual fazerem este madeiro. E aquilo que ela me disse nesse momento foi, sabe, veio aqui uma pessoa da prefeitura há alguns anos atrás e disse que a partir daquele momento não era mais possível fazer aquela fogueira. Porque estávamos a incorrer num crime que ela não conseguia dizer o nome, mas eu depois me apercebi que era o crime de pirotecnia, ou seja, de pegar fogo em local público. Tá? Então vejam, podemos conversar em público com uma fogueira coletiva é vista como sermos potenciais pirómanos. Não é? E depois pensava, quando fui visitar a casa onde a minha avó habitava quando eu era criança. E essa casa já não pertence à nossa família, foi vendida. E quando eu cheguei a essa casa, fiquei surpreendido, porque eu lembro-me que a casa tinha um grande alpendre, não sei se a palavra alpendre é, sim, um grande alpendre, onde era habitual a minha avó colocar cadeiras em círculo para os vizinhos e as vizinhas se sentarem e falarem sobre o seu dia-a-dia. Aquele alpendre já não existia. Existia uma garagem que tinha sido construída e era habitual nas outras casas à volta essa garagem existir também. Lembrem-se, estamos a falar de uma vila com 100, 200 pessoas. Não havia qualquer dificuldade em estacionar o carro, não havia índice de criminalidade. Mas provavelmente as pessoas o que passaram foi de uma visão muito mais coletiva para uma visão muito mais individual. Entrar na garagem, já não preciso de interagir com os outros. Posso subir diretamente para casa e não ser incomodado. Então, a escuta, hoje em dia, é algo que muitas vezes é negado pela sociedade. Vivemos tempos difíceis para esta escuta. Vivemos tempos onde temos que produzir resultados. Vejam, quer o André Carias, quer o Roberto Bacelar, ontem falaram sobre isto. Mesmo o próprio Asdrúbal hoje, na sua fala, também traz um pouco isto. Ou seja, fazemos produção de resultados rápidos.
E isto faz com que a escuta esteja a ser negada às pessoas. Temos falado aqui que há locais onde a mediação decorre 20, 30, 40 minutos. Até assistimos alguém ontem dizer, não me lembro quem, dizer que quanto muito, Henrique, penso eu, foste tu, falou de quanto muito isso é uma conciliação assistida. Acho que foi a expressão que foi usada por ti. Então vejam como toda uma sociedade também vem deficitária desta escuta entre eles. Para já temos ali a cultura do cancelamento. Ou seja, hoje em dia, quando eu me chateio com outra pessoa, aquilo que eu faço é vou às redes sociais e elimino aquela pessoa. Deixo de falar com aquela pessoa, deixo de seguir aquela pessoa. Eu, por exemplo, posso falar que eu próprio estou para aqui a falar, não é? Mas eu próprio já fiz isto. Eu lembro-me, eu tenho um grupo de 7 amigos que falamos habitualmente online, até porque cada um tem vários pontos do mundo diferentes e, portanto, é a nossa forma de diálogo. E também temos um hábito conjunto que é os 7 somos jogadores de quiz, que é um jogo de cultura geral, um jogo de perguntas, respostas e apresentamos jogos também em Portugal. E temos equipas nossas. E eu aquilo que fiz foi, soube que uma equipa ia terminar, e aquilo que eu fiz foi buscar o melhor jogador dessa equipe para a minha equipe. Ok? Afinal, a equipe não ia terminar e quem era o capitão dessa equipe era um destes meus 7 colegas, que me xingou de tudo no chat. Ok? O que é que eu fiz nesse momento? Fui aqui ao meu WhatsApp, bloqueei o número dele. Fui ao Facebook, eliminei-o da minha lista de amigos. Fui ao Instagram, deixei de o seguir e coloquei também, fui lá para dizer que ele também não me podia seguir a mim. Fiz isto tudo, ao fim de 30 minutos, caiu uma ficha. Pedro Moraes Martins, tu és um embuste, tu és uma fraude. Estás para aí a dizer aos alunos que dialoguem, enfrentem as questões e tu foste o primeiro a não o fazer. Ou seja, como a cultura do cancelamento é algo que está bem marcado. Ou seja, é mais fácil não falarmos com o outro, eliminar o outro e dessa forma não abordar o problema. Só que mais tarde ele vai se manifestar. Temos ali também o zapping. Não sei se isto acontece convosco. Comigo isto acontece. Eu estou a ver um telejornal. Em Portugal, os telejornais são 4 grandes telejornais, todos às 8 horas da noite. Quando há uma notícia que não me agrada, o que é que eu faço? Eu não escuto o que não me agrada. Eu mudo para outra notícia que esteja a dar. Ou seja, há uma resistência à escuta daquilo que nós não concordamos ou daquilo que nos causa moça ou que nos causa mágoa. Vamos vencer o tempo acelerando os mesmos, não é? Acho que este mal é um mal que se calhar vários de nós sofremos, não é? Os áudios em WhatsApp em velocidade 1.5 ou 2.0. No outro dia fazia uma viagem de ônibus entre Porto Alegre e Florianópolis e ao meu lado estava um jovem de 18, 19 anos que estava a ver uma série de televisão numa plataforma streaming em velocidade 1.5. Ou seja, eu olhava para o lado e via a imagem a andar muito rápido. Não é? E depois apercebi-me que a velocidade estava superior. E o mesmo também em relação a podcasts. Ou seja, temos tanta oferta de podcast. Para vocês verem, eu tenho para aí 50, 60 programas diários de podcast que me chegam ao meu Spotify. Se eu for escutar os 50 ou 60 programas, eu não vou ter tempo para mais nada, não é? Então, eu não estou a dizer que faça escuta em 1.5 ou 2.0, mas estou a dizer que às vezes para darmos conta de tanta demanda, precisamos de vencer o tempo acelerando o mesmo. Só que o problema é que nós trabalhamos com a escuta. E quando aceleramos o tempo, estamos a perder a escuta. Porquê? Porque a escuta não é apenas a emissão de palavras. A escuta é o tom de voz e o ritmo que é dado. E provavelmente modifica toda uma comunicação ser escutada na velocidade normal ou ser escutada em velocidade superior. Então é importante nós percebermos como a mediação pode ser o resgate deste tempo. Ou seja, o resgate de podermos compreender
que existe um espaço e um tempo onde as pessoas podem ver devolvida esta capacidade de se escutarem entre elas. E isto não pode ir lá com um protocolo rígido, com 20 ou 30 minutos de sessão. Carece de tempo. Carece da possibilidade das pessoas dedicarem tempo a toda esta atenção. Quanto tempo tenho? 20? Ok. Vejam aqui dentro da palavra e do acesso à mesma, como nós somos, vamos chamar, ser humano dialógico. O que é que isto significa? Nós somos pessoas, como vimos há pouco, em inter-relação. E desta forma, é interessante pensarmos que nós, quando nascemos indefesos, nascemos desprotegidos. Se não for o outro a atender às nossas necessidades, eu não sobrevivo. Isto é contrário a outros mamíferos. Eu lembro-me, por exemplo, que eu era pequeno, tinha 9, 10, 11 anos, e vi nascer um vitelinho. E quando, ao fim de 2, 3, 4 minutos, aquele vitelinho começa a levantar-se, começa a caminhar, começa a procurar a teta da mãe, ou seja, autonomamente procurar o alimento, nessa altura os meus pais contam que eu tive um comentário que as minhas irmãs, que são mais novas que eu, porque é que elas não faziam o mesmo? Porque é que elas também não procuravam ter essa autonomia? Não é? Porque não conseguimos, não temos essa possibilidade. Provavelmente nem sempre foi assim. Se calhar já houve tempos onde a espécie humana procurava ter essa autonomia, tal como os outros mamíferos a têm, mas nós não a temos. Então vivemos numa dependência inicial. E daí ser humano dialógico, ou seja, as nossas necessidades são atendidas em conjunto. Não há uma satisfação individual. Precisamos do outro para que essas necessidades sejam supridas e seja possível a nossa sobrevivência. Agora vejam que ao longo do nosso crescimento nós vamos ganhando o acesso à palavra. Vamos ganhando a possibilidade de nos explicarmos. Ou seja, com a palavra nós ganhamos alguma independência, mas ao mesmo tempo, tal como o gesto do bebê era interpretado pelos pais ou por quem cuidava, ou seja, quando chorava, os pais pensavam, ok, está com fome, vou alimentar. Ou então, se calhar está com dor de barriga, vou fazer uma massagem. Ou então, se calhar é sono, vou deitá-lo. Ou seja, tal como quem cuidava interpretava estes sinais, também com a palavra isto acontece. Ou seja, também a palavra é interpretada por quem a escuta. Ou seja, o que é que eu quero trazer? Quero trazer que a própria palavra, apesar de permitir a explicação, também a palavra está condicionada. Está condicionada pela cultura, pelas tradições e pelo hábito do não questionamento daquilo que estamos a dizer. O habitual é fazermos uma interpretação direta do que está a ser dito. E provavelmente aqui vem uma das grandes dificuldades que nós sentimos no nosso dia-a-dia. É que nem sempre, apesar de utilizarmos as mesmas palavras, estamos a dizer as mesmas coisas. Porquê? Os registros que eu tenho quando emito são diferentes do registro de quem escuta. Então, provavelmente, é interessante nós pensarmos a mediação e a figura do mediador como aquele que, através da pergunta, pode fazer todo um questionamento que as pessoas não fazem no seu dia-a-dia. Ou seja, eu, ao fazer a pergunta, faço com que as pessoas possam desenvolver o seu pensamento e possam explicar o que é que querem dizer com a utilização de uma determinada palavra, com a utilização de uma determinada frase. Temos ali a manifestação pela imposição. A cultura diz-nos que quando temos uma dificuldade na relação com o outro, o habitual é manifestarmos essa dificuldade através de um conflito. E aquilo que nós vamos procurar provavelmente trabalhar é acolher esse conflito, acolher essa manifestação, mas fazer com que as pessoas ao longo do trabalho connosco possam passar da imposição à cooperação. Há um autor norte-americano chamado Morton Deutsch
que é um psicólogo. Ele, em 1948, apresentou uma tese de doutoramento sobre o conflito. E nessa tese ele falava sobre a diferença entre imposição e cooperação. Ele dizia que imposição significa que para eu fazer valer aquilo que eu quero, tenho que fazer com que o outro não consiga atingir aquilo que deseja. Ou seja, é uma visão individualista. Só eu posso conseguir aquilo que preciso. E ele traz que será interessante pensarmos na modificação do conceito para um conceito de cooperação. Ou seja, para eu poder atender aquilo que eu preciso, necessito que o outro, porque vivemos em inter-relação, necessito que o outro também atinja aquilo que ele necessita. Vai dar muito mais trabalho, é certo, mas vai dar uma estabilidade dentro da relação muito maior. Porquê? Porque os dois, através do seu trabalho conjunto e da cooperação, podem atender as suas necessidades e, dessa forma, podem criar uma estabilidade relacional muito superior. Então, a mediação tem a ver com esta ideia, ou seja, a passagem de uma condição de submissão com que as pessoas muitas vezes vêm até nós, esperando que alguém decida por elas, esperando que alguém fale por elas, para poderem se apropriar do seu protagonismo, poderem se emancipar, ou seja, poderem explicar por suas palavras e pelas suas ações o que é que está a acontecer dentro da sua vida. Chamamos a isto a apropriação do seu protagonismo. Ou seja, como é interessante que as pessoas possam falar das suas motivações, os significados que as suas palavras trazem e quais são as necessidades que estão em falta e como é que em conjunto podem fazer valer as mesmas. Como é que isso se faz na prática? Vamos dizer que é fundamental, na nossa forma de trabalho, na mediação emancipadora responsável, o encontro informativo dialogado de pré-mediação. Nome comprido, mas foi necessário fazer esta explicação e esta mudança dentro do nome, porque antigamente ele era chamado apenas de pré-mediação. Só que algumas pessoas começavam-nos a dizer, bom, pré-mediação é tudo o que acontece antes da mediação. Bom, na nossa forma de trabalho não é bem, é um encontro específico para as pessoas poderem falar com um mediador e possa-lhes ser explicado em que é que consiste a mediação e se faz sentido a elas poder atuar dentro dessa forma. Então aí incorporamos a expressão encontro informativo. Então passamos a chamar encontro informativo de pré-mediação. Mas aí começamos a ver na prática que vários mediadores o que estavam a fazer era debitar a informação em vez de explicarem a mesma. Então incorporamos a palavra diálogo para ver como é interessante que o conceito possa ser um conceito explicado dialogando com elas. O que é que eu habitualmente faço? Por exemplo, quando explico o conceito de confidencialidade, que é um dos pilares da mediação, aquilo que eu lhes digo habitualmente é aquilo que vai acontecer dentro do espaço da mediação vai ser mantido reservado em relação a quem está externo a este encontro. Serve isto para que vocês possam ganhar mais confiança naquilo que estão a dizer, porque sabem que a equipe de mediação não vai revelar os factos que vocês estão a trazer e serve também para que vocês possam partilhar o máximo de informação uns com os outros. O que é que vos parece esta ideia de, neste espaço da mediação, vocês poderem dialogar sem ser revelado publicamente aquilo que vocês trazem? E aí as pessoas começam a falar sobre este conceito. E o interessante é que através da fala do conceito, elas se apropriam do mesmo. Ou seja, não é o terceiro que lhe está a dizer que o trabalho é confidencial. São elas que, ao falar sobre esta confidencialidade, estão a fazer carne este conceito, estão a trazer para a sua vida e para a maneira como se vão relacionar ali, que lhes faz sentido, é útil para elas poderem trabalhar com este conceito de confidencialidade. O conceito de pré-mediação, vamos aqui à versão redux do nome, é utilizado mundialmente. Em diversos países que tenham oportunidade de trabalhar, Portugal, Espanha, Itália, Angola, Argentina, em todos estes países, a pré-mediação é obrigatória. Não quer dizer que seja obrigatório ir à pré-mediação.
Mas antes da mediação, é obrigatório passarem pelo encontro informativo de pré-mediação. E no Brasil, foi dito também esta manhã pelo Asdrubal, que era habitual a utilização da pré-mediação. E ele próprio diz que a faz ainda hoje no trabalho de mediação privada. Não é? Ou seja, era usual o recurso ao encontro informativo de pré-mediação na prática da mediação brasileira. Só que o que aconteceu foi, quando a mediação é incorporada pelo judiciário, e como foi referida também esta manhã pelo Dr. Lioberto, através do trabalho do Dr. André Goma e da importação do modelo da Escola de Colômbia, é feita uma importação de um modelo que nem é o modelo da Escola de Colômbia, é um modelo muito mais reduzido de trabalho. E então expurga-se o encontro informativo de pré-mediação e coloca-se as pessoas diretamente na sala para fazerem o encontro de mediação propriamente dito. Então, é importante para mim resgatar que o encontro informativo tem esta grande vantagem, desde logo, que é o respeito pelas pessoas. Ou seja, delas poderem, desde o primeiro momento, sentirem que o trabalho está a ser criado especificamente para elas. Que o trabalho não é imposto. Elas não são obrigadas. E podem, inclusivamente, dialogar com alguém previamente que lhes permita fazer toda a compreensão se lhes faz sentido ou não o recurso à mediação. Por exemplo, quando se marca o encontro informativo de pré-mediação, a marcação não é imposta. A marcação é feita de acordo com a disponibilidade daquelas pessoas. Eu já fiz encontros informativos de pré-mediação às 2 da manhã, às 3 da manhã. Porquê? São pessoas que têm horários de trabalho completamente diferentes do que é habitual e que para elas o tempo que têm de lazer começa nesse horário. Pessoas que trabalham por turnos. Então, vejam que essas pessoas, se tivessem que ir a um dia específico, a uma hora específica, para fazer uma sessão de pré-mediação, provavelmente estariam a ter que faltar aos seus empregos. Isso teria toda uma afetação dentro da disponibilidade que elas tinham para estar naquele encontro. Às vezes as marcações ficam em horários de terem que ir tomar conta dos filhos. Então, podermos, desde logo, passar essa imagem de respeito pela marcação do horário, de acordo com a disponibilidade delas, é dizer-lhes: vocês têm o protagonismo da escolha, mesmo na marcação dos dias e horas em que vamos fazer o trabalho. Aqui já trabalhei um pouquinho a parte final, ou seja, a importância do diálogo como forma de apropriação do protagonismo. Eu vou passar aqui para o slide final, porque sei que está na parte final já do meu tempo. Eu só dizer-vos que o que eu tinha anteriormente para trabalhar convosco era um pouquinho a comunicação dentro da mediação e depois a pergunta na mediação propriamente dita. Tá? Estes slides, quem quiser, eu posso fazer chegar. Basta escrever-me pelo Instagram, pelo WhatsApp, quem tiver, eu faço chegar a apresentação com todo o gosto, está bem? Ou se for pedida à OAB Cascavel, entreguem, está bem? É livre. Tá? Mas aqui eu queria trazer um pouco como é que a mediação pode ser vista como uma cultura e não como algo que esteja reduzida a quatro paredes. É interessante pensarmos que temos várias instituições socializadoras, vamos dizer assim, que podem ter um papel essencial na disseminação da mediação como cultura. Destaco o papel das escolas e a importância da mediação educativa. Tá? Eu não chamo mediação escolar porque há mais instituições educativas do que a escola. Ou seja, o jardim de infância, como é que se diz aqui? Jardim de infância? Ok, boa. O jardim de infância ou a própria universidade também são instituições educativas que podem dispor de serviços de mediação. Eu vou-vos contar como é que eu comecei a trabalhar em mediação educativa. Foi no ano de 2003. E nessa altura, eu estava à frente de uma instituição chamada Associação de Mediadores de Conflitos, que era a principal instituição de mediadores em Portugal,
e fomos contactados por uma organização da União Europeia que nos pediu para visitarmos 60 escolas e falar com 60 turmas de jovens entre os 11 e os 13 anos. E pediram-nos para falar 90 minutos com estes jovens. O que é que nós íamos falar com eles? De conflito e de comunicação. Era a temática. E pediram-nos para que destas 60 turmas voltássemos a dialogar com elas, com 10 dessas turmas, 2 meses depois. Então nós fizemos esta apresentação para as 60 turmas e 2 meses depois fomos dialogar com as outras, com 10 turmas dessas 60. E o que é que esses jovens nos trouxeram como retorno em relação ao trabalho que nós tínhamos feito com eles? Aquilo que eles disseram foi: nós até procuramos trabalhar aqueles conceitos que vocês nos disseram, de procurarmos dialogar, procurarmos ver em conjunto o que é que era possível ser feito para resolver a questão, e nós até conseguimos. Só que o problema foi que a escola, a organização, não aceitava aquilo que nós trazíamos como acordo. Continuava a existir a abertura de um expediente disciplinar, continua a existir uma perspectiva punitivista. E então isso fez-nos aprender nesse momento que nós tínhamos começado a trabalhar a mediação em contexto educativo ao contrário. Começámos pelas crianças e os jovens, quando estes devem ser apenas os últimos a serem incorporados dentro de uma dinâmica de mediação educativa. Porquê? É necessário que toda a organização escolar modifique a sua forma de trabalho e de se interrelacionar para que depois essa organização possa ser a mesma através da prática e através dos seus profissionais a passar a ideia de mediação educativa para estes mesmos jovens e para estas mesmas crianças. Hoje em dia, quando entramos com um projeto de mediação dentro de uma escola, e nós estamos a fazê-lo em Porto Alegre, esperamos voltar a fazê-lo em Curitiba também, aquilo que nós fazemos sempre é um encontro preliminar com as escolas da cidade, para que as escolas escutem a proposta da mediação e voluntariamente possam dizer: nós estamos interessados em levar isto para a nossa escola. Ou seja, não sou eu externamente a dizer apliquem. São as pessoas a dizer, após escutar a ideia, eu desejo isto, eu quero isto dentro da minha escola. E então, nessa altura, depois reunimos com a direção da escola e delineamos quais são as diversas etapas de procurar construir a mediação educativa dentro dessa mesma escola. Passa sempre por uma sensibilização aos professores, uma sensibilização aos outros profissionais que trabalham dentro da escola, aos pais, à comunidade que se relaciona com a escola. E no final desta sensibilização, estes profissionais que passaram pela sensibilização podem, de uma forma livre e espontânea, decidir se querem ter uma formação em mediação, que lhes pode levar para 2 áreas. Em primeiro lugar, poderem ser mediadores dentro da organização escolar e, em segundo lugar, poderem ser capacitadores das crianças que venham depois a ser também capacitadas por estas pessoas da própria escola. Para nós, o interessante dentro desta forma de trabalho é que isto permite uma retroalimentação da mediação educativa. Ou seja, não há uma dependência em relação ao exterior. A própria escola a apropriar-se dos conflitos e a apropriar-se da mediação, e é a própria escola a poder trabalhar estes conceitos dali em diante. Nós temos escolas que estão com os projetos há 8, 9, 10 anos e a única coisa que nós fazemos é supervisão de alguma situação que possa ocorrer e que necessitem dessa supervisão. De resto, a escola consegue ter uma postura autónoma e uma postura de, quando entram novos alunos, novos profissionais, serem incluídos dentro desta proposta relacional que a mediação tem. Não vou entrar nos outros pontos, mas é para vocês verem que há todo um conjunto de instituições que podem ser muito úteis dentro da disseminação da mediação enquanto cultura. Ou seja, a mediação não é apenas um trabalho fechado dentro de janelinhas Zoom, quando é mediação online,
ou dentro de uma sala de mediação entre 4 paredes. Mediação é muito mais do que isso. Mediação pode ser toda uma forma de relação, toda uma cultura, como era falada de manhã também, de convivência entre as pessoas. Para isso e para encerrar a minha fala, gostaria apenas de trazer um pensamento que tem a ver, mais uma vez, com Eduardo Galeano, mas Eduardo Galeano trouxe, numa entrevista que deu, uma frase de um diretor de cinema argentino chamado Fernando Birri, e tinha a ver com o conceito de utopia. Penso que vocês provavelmente até conhecem, vários de vocês, esta fala dele, mas aquilo que ele trazia era o que é a utopia. E o Fernando Birri dizia que para ele a utopia estava no horizonte. Ou seja, eu caminho 10 passos e o horizonte afasta-se 10 passos de mim. Ele dizia, então para que serve a utopia? Para continuarmos a caminhar. Sabemos que provavelmente nunca vamos chegar ao horizonte, mas vamos dando passos que nos permite ir em frente. Então aqui, vejam que provavelmente a mediação é sim uma estrada inacabada que se vai moldando à medida que as interações com os mediandos vão surgindo. É uma estrada aberta para o futuro que não termina na mediação. Ela é ampliada e construída pelos mediandos, mesmo depois que a mediação termina. A mediação faz-se nos passos que são dados de forma conjunta. Afinal, como canta Chic Science e a Nação Zumbi, um passo em frente e você não está mais no mesmo lugar. Continuemos a caminhar e continuemos a conseguir construir todos em conjunto, não só a mediação, mas como toda uma cultura de diálogo dentro de uma comunidade. Muito obrigado a todos e a todas. Oi, som. Vamos abrir para questões? Alguém tem alguma pergunta? Faz um aceno. O microfone chega até vocês. Não? Tranquilos? Estão com fome?